Olá, paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida, né? Seja muito feliz, ok? Eu estou tratando um tema interessante nesse momento agora. Quero abordar um tema interessante com você e vamos ver na sequência, né, o que vai acontecer, tá? Então quero que você, antes de mais nada, visite o meu canal. Não quero estar sempre lembrando para você, né? Meu canal é Portal Passa Visão, tá? E assim, você vai lá, dê um like, compartilhe, né? Comente esse vídeo, né? E assim, tem lá a descrição, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, tá ok? Dê um like, se inscreva também, se inscreva, tá? E você compartilhando, você vai estar vendo que alguém possa estar se inscrevendo também, né? Talvez é aí que está a importância de você compartilhar esse vídeo. Você está falando de um tema interessante quando se trata hoje de Maria. Maria, mãe de Deus, tá? Maria, aquela menina entre 15 e 20 anos, judia, filha de Joaquim e Ana, né? E que foi anunciada por Deus através do anjo, né? É interessante entender e já começar dizendo que Maria foi anunciada por Deus através do anjo, porque esta é o fato e é real. Porque eu quero já começar dizendo, se você manda um recado para mim, Edinho, manda uma carta para mim. Edinho, o que você me fala sobre isto? Né? E se eu falar, eu vou pedir para que alguém leve o recado meu para você, tá? Ou então, eu sei que alguém vai para a sua cidade, ou onde você mora, o bairro, ou o estado que você mora, eu falo, olha, chegando lá, dê um recado assim, assim para esta pessoa. Então veja, quem vai levar o recado vai dizer para a pessoa exatamente o que eu pedi. O que saiu primeiro, o que saiu, as palavras que saiu primeiro da minha boca. Observe. Então eu quero que entenda isso. Tudo que o anjo falou saiu primeiro da boca de Deus. Foi Deus que relatou a ele o que ele teria que fazer. O anjo não falou por conta própria. Essa é lógica, Edinho, mas calma, vou explicar o porquê já já. Saiu da boca de Deus. A palavra do Senhor saiu primeiro da boca dele, da boca de Deus. O anjo disse, né, que ele veio e disse, quando o anjo, outra coisa, para que eu fale sobre isso, estou falando sobre Esther Maria, eu quero mandar uma relação para você, aqui, Bíblia da Igreja Presbiteriana, da Igreja Testemunho de Jeová, da Brasil para Cristo, da Assembleia, dos Mórmoros, da Metodista, enfim, eu tenho aqui uma seleção de Bíblias de irmãos evangélicos. Uma seleção de Bíblia de irmãos evangélicos. Tá? E tenho aqui a minha seleção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, uma seleção de Bíblias da nossa igreja, que são traduções para que eu pudesse estar fazendo uma analogia, uma comparação da forma dos escritores entre uma e outra e não ver diferença nenhuma. Entende? Então eu estou dizendo assim, vamos lá. O anjo disse para ela, né? Enviou o anjo a Galileia, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e o anjo é uma Bíblia evangélica. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que ia se casar com um homem chamado José, descendente de Davi, do rei Davi. A virgem chamava Maria. Observa bem, o anjo veio e disse-lhe, alegre-se Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Veja, você é abençoada, o Senhor está com você. Na Bíblia Católica, Ave Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então veja, ele vem e narra, né? Ele vem e chamava José. Entrando o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? E na Bíblia evangélica está, o Senhor é com você. Qual a diferença? Nenhuma. Observe bem que isso é muito importante. Entender que antes de você já
que pense às vezes criticar e usar palavras de baixo escalão pejorativa contra Maria, a mãe de Deus, observe que você pode estar caindo no lado errado e que o Espírito Santo não está em você. O anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. E o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Pegue na sua Bíblia Lucas 1, do 26 seguinte, e você vai poder entender o que estou dizendo. Versículo 26 seguinte: o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. E o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. É Jesus, o Filho de Deus. Entenda uma coisa: quem é esse Espírito Santo? Esse Espírito Santo que falou através do anjo, que falou a Maria, que mandou o anjo dar o recado, que é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, ele estava junto de Deus e ele era Deus. Tudo foi feito pelo Verbo. Tudo foi feito pelo Verbo. Sem o Verbo nada foi feito, diz João na sua primeira carta, quando no Evangelho de São João, ele vem dizer: tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, sem o Verbo nada foi feito. Tudo foi através do Verbo. Por quê? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Está aqui na Bíblia, né? A Bíblia dos Irmãos Evangélicos, tradução João Ferreira de Almeida, né? A palavra se tornou um ser humano, e ele morou entre nós. Na nossa, está escrito assim na Bíblia Católica, o Verbo se fez carne e habita entre nós. A mesma coisa. Entende? Então veja, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Esse Verbo era a luz dos homens, diz a palavra. E vindo ao mundo, o mundo não o reconheceu. Fez o quê? Levou ele para a cruz, matou. Esse Verbo que se fez carne, que se tornou um ser humano, como diz. Um ser de carne, né? Na forma humana, no corpo humano, mas o próprio divino. Se colocando, humilhou-se, vem, se faz humano, se coloca no meio de nós. Tá? Então veja, nasceu de quem esse Verbo que se fez carne, que no princípio estava junto de Deus e era Deus? Esse Verbo que se fez carne, que no princípio ele estava junto de Deus na criação, lá em Gênesis você vai ver, e ele era Deus. Ele se faz carne no ventre de quem? De Maria. De Maria. Então é impossível tentar imaginar e tentar contradizer o que está escrito. Por isso o próprio Cristo ele diz no Evangelho de João, capítulo 17, né? Pai, quero que todos sejam um, assim como nós somos um. Eu em ti, Pai, tu em mim e nós neles. E ele diz para Felipe em João 14:9, Felipe, aquele que me vê, vê o Pai. Como pede para que eu mostre para você o Pai? Se aquele que está me vendo, está vendo o Pai. Se você não crê no que eu falo, Felipe, porque pelo menos pelas obras que eu faço. Então, Jesus está atestando e mostrando que ele, o Pai, é uma pessoa. É uma pessoa que veio, que se encarnou no ventre de Maria pelo Verbo, que é o Espírito Santo e que é Deus. Entende? Observe por que eu estou falando isso. Tá? No Salmo 33, versículo 6, ainda diz que todas as coisas foram criadas através da palavra, que é o Verbo. Que é o Verbo. Entende? Então vamos lá. Maria, ela entrou na casa de Zacarias dias depois que foi anunciada, ela foi às montanhas de Judá, na casa de Zacarias. E como era parente, primo e afinidade, não precisa pedir licença para entrar, porque na época não tinha cerca elétrica nem muros altos para poder entrar na casa, não tinha o que tem hoje, né? A porta e janela normal. Mas era normal os parentes chegar e ir entrando. E ela entrou, a porta estava aberta com certeza, ela foi entrando e ela cumprimentou Maria. Ou melhor, ela cumprimentou Isabel. Observa que Isabel não estava na sala ou na cozinha ou por onde ela entrou. Porque diz, Isabel não era cega,
Isabel, diz a palavra que Isabel ouviu a saudação. Não diz que ela viu Maria. Diz que ela ouviu a saudação de Maria. Então ela não estava naquele cômodo. Ela ouviu a saudação de Maria, o cumprimento de Maria, e a criança estremeceu de alegria, estremeceu no seu seio, mexeu. A criança mexeu, na linguagem mais correta, como diz aqui na Bíblia evangélica. Mexeu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Veja, pelo cumprimento de Maria, pela saudação de Maria, Maria que estava magnetizada, cheia da graça, entrou na casa de Isabel e contaminou todo o ambiente com a força do Altíssimo. Observa que força. Ela levava o próprio Altíssimo, era o templo sacrário vivo, era a arca da aliança que carregava Jesus. Maria contaminou aquele ambiente. Isabel ficou cheia do Espírito Santo pela voz de Maria. Que diz o que, Isabel? Ela vem dizer: assim que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio, na minha barriga, diz aqui na palavra. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Verbo, que no princípio estava junto de Deus e ele era Deus. Que no princípio estava junto de Deus e esse Verbo era Deus. Então veja, como que é muito importante entender isso. É muito importante, tá? Veja, eu vejo hoje muitas pessoas criticando e falando palavras de baixo escalão a Maria. Isabel é um personagem que viveu o momento, a mãe de João Batista, aquele que anunciou a vinda, aquele que mostrava, aquele que dizia, que veio dizer: aplanai os caminhos. João Batista que já começou a anunciar uns 3 anos antes de Cristo entrar para a missão. E observa, Isabel ficou cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, que é Deus. Isabel disse, aqui está dizendo, ela vem dizer, que honra ter na minha casa, receber na minha casa a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Deus. Então entenda, Jesus ele é único, ele é o Senhor, ele é a vida, ele é o nosso Deus. Não existe abaixo, à direita, à esquerda, não existe nada que sobrepõe ao nome de Jesus. Jesus é a pessoa personificada do poder, ele é o Altíssimo, ele é o Senhor de todas as coisas, é dele que provém todas as coisas, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Não se discute nisso, ok? Agora veja, Isabel ficou cheia deste Deus, e cheia deste Deus, que é o Espírito Santo, que é o Verbo que se encarnou em Maria, que no princípio criou todas as coisas, que é o próprio Deus. Isabel, cheia de Deus, diz, que honra ter na minha casa a mãe do meu Senhor. Que honra, ela estava feliz por receber a mãe. Ela não disse, que honra receber você aqui, minha prima. Que bom que você veio me visitar, minha prima. Não, ela disse, que honra ter na minha casa a mãe do meu Senhor. Quem revelou isso para Isabel? O Espírito de Deus. Que encheu ela. Entende? Agora, o que se vê hoje, muitos dizendo que está cheio do Espírito de Deus, tendo revelações e visualizações e criticando Maria. E falando palavras de baixo escalão, menosprezando o nome de Maria, entenda, contradizendo exatamente tudo aquilo que está no Evangelho. Então veja, contradizendo e se personificando melhor do que Isabel, que narra todas as Bíblias, tá? Que narra que ficou cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e diz, que honra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Veja, do meu Senhor. É bem que entenda isso, né? Então veja, o que vê hoje é palavra de você é uma mulher qualquer, ela é isto, ela é aquilo, e só palavras pejorativas. Eu te pergunto, tem Deus nisso, meu irmão? Tem Deus nisso, minha irmã? Você está realmente cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo? Você que critica, que diz que busca o Espírito, que na tua igreja, que na tua denominação, que você clama, quando você critica, você não está contradizendo o que está no Evangelho? Pense. Será que não tem alguma coisa errada? Em Deus há contradição? Em Jesus, em Deus, há uma palavra ontem, outra hoje e outra amanhã? Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e o de sempre. Logo, em Deus não há contradição de palavras. Deus é um só, ontem, hoje e sempre.
O verbo, no princípio era o verbo, estava junto de Deus e ele era Deus. Esse verbo se fez carne e habita entre nós. E esse verbo que em carne, que estava se formando no seio de Maria, entrou na casa de Isabel. Isabel ficou cheia desse verbo, também cheia naquele momento, e ela proclamou: que honra ter na minha casa a mãe do meu Senhor. Então, se não podes falar bem, não critique. Medite, porque diz a palavra que o mal não é o que entra no homem, mas o que sai da sua boca. Antes ouça, antes busque. Eu fui, quando na aula de teologia, quando eu via, eu me amei cada vez mais vários temas, e esse foi um para que me aprofundasse mais, para que eu pudesse estar hoje, não é? Falando com você sobre isto. Discernindo um pouco sobre isso, em palavras simples, simplificadas, sobre esse tema tão importante. Então veja, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E observa que, como é muito importante, o padre Zezinho, ele diz assim, ele diz, tem uma música dele, eu não tenho que estar na minha sala, eu tenho que pegar. O padre Zezinho, ele vem falar, não, está aqui, eu acredito que esteja. O padre Zezinho, ele vem falar assim, de Maria, ele vem falar algo muito importante, não está aqui na minha sala, mas no próximo momento eu vou estar falando com você, não é? Que é uma honra ter, ele vem traduzir o que vem dizer Isabel em relação a esse tema, quando ela fala ter na minha casa a mãe do meu Senhor. Então, é muito importante você entender, não é? Porque Isabel vem dizer para ela assim, bem-aventurada, tu és abençoada porque acreditou em tudo que foi falado para você. Na nossa Bíblia vem dizer assim, bem-aventurada és tu que crês, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então foi Deus primeiro que abriu a boca e disse, és abençoada. Foi o que o anjo falou. E o anjo falou o que saiu da boca dele. Então, se Deus disse que Maria é abençoada, como que posso eu chegar hoje, dizer que sou cheio do Espírito Santo e dizer, você é uma qualquer? Você é uma qualquer. E no Magnífica aqui, na Bíblia, tradução evangélica, vem dizer no versículo 48, de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Na Bíblia Católica está dizendo assim, de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada a todas as gerações. Qual a diferença? E como que pode hoje tantas palavras de baixo escalão em relação àquela que é a mãe de Deus? Faça isso. Não fica bem. E não tem o Espírito Santo aí. O Espírito Santo não está aí nessas palavras, porque como diz, não é, o mal não é o que entra no homem, mas aquilo que sai da sua boca. Entende? É muito importante entender e buscar entendimento dentro dessas palavras, dentro do que está escrito, que Maria se colocou como uma grande serva, se queres mais sobre esse assunto, se queres que eu fale mais sobre esse assunto, que entro mais profundo sobre isso, tem outros temas, os filhos, ela teve mais filhos, ela está no céu, como é que pode dizer que ela intercede, eu dou sequência, basta você se inscrever aí, deixar seu comentário, e conforme o número de comentário eu vou estar falando sobre vários temas, tem outros temas, tem tantos imagens, vou estar falando também. É preciso buscar conhecimento para poder falar, não é? Se eu coloco o meu ouvido para a audição, logo eu vou estar pronto para ouvir, mas não basta o ouvido para a audição se eu não tiver coração para acolher e para fazer uma reflexão, porque a porta para a sabedoria é a audição, e a chave dessa porta é a humildade. Logo,
se eu quero que me ouçam, logo eu tenho que também ouvir. E eu só vou poder refutar, ou quer dizer, discordar ou concordar, depois de ouvir. E se eu tenho caridade para ouvir, logo eu vou ter caridade para poder processar uma verdade, sem discussão. Porque aonde há discussão não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Conheço N irmãos evangélicos, N e pastores, amáveis e muito amáveis, tá? E profundo conhecimento. E já temas como esse já foi abordado, sentados, conversando, dialogando, e não houve discordância, ao contrário, teve concordância plena em tudo. Então, antes de crítica, busque o seu catequista, o seu padre, aquele que te dá curso bíblico, o seu pastor, aquele que tem conhecimento, e busque na luz da palavra, que é o Espírito de Deus, porque a palavra foi escrita na luz do Espírito. Foi o Espírito Santo que conduziu aqueles homens para escrever. Logo, ela precisa ser lida também no mesmo Espírito. Ela precisa ser ouvida também no mesmo Espírito. Da forma que ela foi escrita, ela tem que ser ouvida e proclamada. Entende? Então veja, no momento em que eu, sem ter entendimento, eu faço críticas pejorativas a alguém, logo eu estou com falta de entendimento. Porque ela é, quer queiram, quer não, a mãe de Deus. Ou ela foi mãe só enquanto ele estava ali, depois que ela deixou de ser mãe? A mãe do presidente hoje, ela é mãe do presidente. Ela foi mãe antes, quando gerou, quando ficou com ele todo o tempo, e hoje ela não deixou de ser mãe do presidente. Assim é Maria. Ela é mãe, ela foi, o verbo se encarnou nela, se fez carne, ela deu à luz aquele verbo, ele se colocou no meio de nós, como diz João no capítulo 1, e João explica esse verbo, e aí que é o próprio Cristo, e levaram ele para a cruz. Ela é a mãe desse verbo, ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus. Então, respeitá-la como tal, como fez Isabel, é muito importante, é um sinal de humildade, é um sinal de simplicidade. Se diz ser simples, se diz ser cristão, se diz ser cristã, se diz que tem fé, se diz que respeita a palavra, logo precisa respeitar Deus. Porque foi Deus que disse primeiro, antes de todos nós, até do anjo, foi Deus que disse, vem cá, diz para o anjo, vai lá e diga para ela isto. E o que o anjo disse para ela? Mulher abençoada, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Agora, o anjo, Deus manda dizer que ele está com ela e eu venho dizer, ela é uma qualquer? Não tem uma coisa estranha aí? Que espírito está falando aí? Porque existe o espírito do mundo, tá? Que vem em contradição ao Espírito de Deus. O espírito do mundo, ele critica tudo aquilo que está contido no Evangelho como verdade. Então observa, qual o espírito que fala quando aqueles que se colocam diante de uma assembleia, ou diante de uma pessoa só, ou diante de uma multidão e diz, ela é uma qualquer. Que espírito é esse? Se em Isabel, diz que honra ter na minha casa a mãe do meu Deus. Do meu Deus. Quem sou eu para dizer que eu quero, que para mim não tem valor nenhum? Estou falando da grandiosidade do nome de Maria e quem é ela. Agora, quanto à imagem, quanto à intercessão, quanto está no céu, é outro tema. Queres? Como eu disse, deixe sua inscrição, se inscreva no meu canal. E eu quero que você também, que já está inscrito, compartilhe esse vídeo. Para que o outro, de repente, que vai ouvir, conheça alguém, possa se inscrever e possa mandar a pergunta. Eu quero que fale, então, e assim também me responda sobre isso. Eu vou estar falando com você, mas com amor. Com amor. Pode ter certeza que se as suas palavras vier com caridade e perguntando para mim, dentro do pouco que eu conheço, do pouco, porque eu digo para você que nesses meus
meus anos de caminhada que busco, eu vejo que eu sei tão pouco ainda. Tudo que eu, como diz o filósofo Sócrates, quanto mais sei, é que nada sei. Então, quanto mais você vê que você precisa mais. Mas quanto a esse tema abordado no momento, falo com veemência e em verdade e no Espírito. Porque é o Espírito que menciona essas coisas na sua palavra. Esse sim é o Espírito. E é nesta caridade que eu estou falando no teu coração. Nesta caridade. Então, assim, é por isto que chamo a atenção para essa verdade. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E Isabel apenas ouviu a saudação dela e ela estava magnetizada. Imagina, né? Imagina alguém magnetizado, ela entrando na casa de Zacarias e já foi contaminando toda a casa. A pergunta é, você contamina alguém quando você visita, ou quando você encontra com a pessoa? Maria levou o amor a Isabel. Você leva amor? Levamos esse amor, vamos dizer assim melhor, levamos esse amor quando frequentamos a casa de alguém, nós contaminamos com a nossa presença, Deus enche a casa das pessoas ou a vida de alguém quando nós encontramos com alguém. Maria fez isso. Quando você, antes de refutar, de criticar, de brigar com alguém por causa de religião, por causa de refutar ou criticar, você está levando Deus? Que Espírito está falando em você? Que Espírito está falando em você? Talvez alguém só por te ouvir e não responder, por ver que de repente talvez tem pessoas que não estão prontas para ouvir, essa pessoa já está dando mais Deus do que o que você fala. É muito importante entender esses pequenos detalhes sobre a palavra de Deus. Entendamos somente um versículo. Vou dizer que ela é intercessora, é outro tema. Escreva, se queres, vou estar abordando. Se foi bom, se você quer que esse tema segue, se quer mais sobre isso, eu vou estar falando na sequência. Em pequenos vídeos, eu vou estar falando na sequência com você e respondendo e falando situações, não é? Temas maravilhosos como esse. Por isso eu digo para você, que Espírito diz em você ou fala em você quando você critica a mãe de Deus, quando você critica Maria, quando você leva palavras pejorativas a Maria. Que espírito é este? Reflita, que espírito é esse? É o mesmo de Isabel? É o verbo que estava criando todas as coisas no princípio, era o verbo, ele estava junto de Deus e ele era Deus? E esse verbo se fez carne e se faz no meio dos homens, que é o próprio Cristo? Esse verbo que estava em Isabel? Que tal? É muito importante entender, é muito importante compreender que quando há discussão sobre isso, aí não está Deus. Aí não. Entende? Então vamos com muito carinho. Queres continuar esse assunto? Queres que eu vou mais longe? Como disse para você, né? Vou sim, com muito prazer estar falando contigo, com muito amor. Que Deus te abençoe muito. Esteja contigo sempre, na tua vida, no teu coração. Sabe, que você cresça em Cristo, o Senhor. Que nós cresçamos, ou melhor, em Cristo, o Senhor. Amém? Deus te abençoe, muita paz para você. Até o próximo vídeo. Conto contigo, não é? Conto contigo.